Hoje com você, eu sou o pastor Jair Vieira, que vos falo deste canal, trazendo mensagens extraídas das Sagradas Escrituras para aplicarmos o ID por todo mundo, pregando o Evangelho para toda criatura. Você que assiste, você que comenta, que compartilha, meu forte abraço Pentecoste, que Deus te abençoe de maneira sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Breve vou lançar aqui um brindezinho para poder fazermos uma brincadeira, para fazermos uma confraternização. Já acompanhe nos próximos vídeos. O vídeo que eu vou trazer hoje para você traz justamente uma mensagem delicada referente à transgressão de Cristo. Mas para você não confundir, a transgressão não necessariamente é pecado. Veja que eu tomei cuidado de anotar do dicionário conforme Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há nenhuma autoridade hoje que não seja instituída por Deus, e todo aquele que se opõe a uma autoridade hoje traz para si condenação. Então, na matéria de palavras, o nosso dicionário, ele é autoridade sim. E veja que a palavra transgressão vem do verbo transgredir, que quer dizer ir além, avançar. Tem outras conotações, mas nesse caso eu paro por aqui. Veja que uma pessoa, quando transgride algo, não necessariamente esteja pecando, porque o pecado, como também está no dicionário, pecado é uma falta, é um erro. Então, quem transgride pode estar somente indo além do necessário. Ele poderia estar fazendo isso, mas está fazendo isso e aquilo. Lembrei até da minha pequena. Então, o verbo transgredir quer dizer ir além, avançar, atravessar, quer dizer aqui, atravessar. Então, nesse caso, só era necessário fazer até um determinado ponto, mas às vezes a pessoa transgride indo um pouco mais além. Mas como o próprio dicionário diz, não se trata de pecado. E vamos passear nas Sagradas Escrituras para entender onde foi a transgressão de Cristo. Podemos começar a leitura rapidamente aqui em Crônicas, se você tiver aí, 1 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 11, está escrito assim: há de ser, quando teus dias se cumprirem, e tiveres que ir junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartará dele, como a retirei daqueles que foi antes de ti. Mas confirmarei a minha casa e o meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Normalmente os líderes espirituais, quando pregam essa palavra, estão sinalizando a respeito do anúncio de Deus para Davi referente a seu filho que edificaria uma casa, tendo uma visão equivocada até pelo próprio Davi, que ele imaginou que seria Salomão, aquele que levantaria uma casa para Deus. Mas veja que, se não observar toda a Escritura, de fato teremos a mesma confusão que o próprio rei Davi fez, que Deus falou do seu descendente que edificaria uma casa para sempre. Hoje sabemos que o templo de Salomão hoje se resumiu a um muro que hoje é conhecido como Muro das Lamentações. Então aquela casa não existe mais, aquele templo não existe. Foi um entendimento equivocado que Davi fez referente à profecia. Mas se nós observarmos, podemos dar uma passeada rapidinho em 2 Samuel 7, no capítulo 7, versículo 12. Essa profecia ela está um pouco mais completa, que vai dar início ao que vamos entender hoje, referente qual foi a transgressão de Cristo e qual foi o resultado da punição por ela, porque nada é por um acaso. Dá uma olhadinha aí, vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, está escrito assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigo-lo-ei com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens. A minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti.
Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, o conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Veja que a profecia em Samuel é a mesma, mas está mais completa. Veja que aqui Deus está sendo um pouco mais específico, além do descendente, o trono para sempre e a questão da transgressão. Vamos ler de novo aqui, no versículo 14, 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigo-lo-ei com varas de homem e com açoite dos filhos dos homens. Amados, só esse pequeno pedaço referente a castigo de homens e vara de homens. Quem foi na história que teve esse castigo antes do martírio? Podemos compreender aqui que Deus está já anunciando a chegada daquele que viria e seria levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o próprio rei Davi se equivocou quando imaginou que seria Salomão que lhe levantaria uma casa. E como eu falei ainda há pouco, a casa, o templo que o Salomão levantou, foi destruída, hoje restando apenas um muro, conhecido como o Muro das Lamentações. Porém, Deus estava anunciando que seria edificada uma casa para sempre. Hoje, como cristãos, sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. E essa casa é para sempre, porque a partir do momento que um morre e o outro já nasceu. Então o Espírito Santo está em mim e estará naqueles que vierem depois de mim. Está assim desde todos os princípios, porque é um corpo não feito por mãos humanas. Veja que o corpo é feito por Deus, como está escrito no Salmo 139. Ainda quando eu era substância informe, os teus olhos me viram. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Então veja que tudo está escrito. Como o Senhor anunciou para Davi e ele se equivocou pela vontade de criar uma casa, porque Deus sempre morou de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo. Ele mesmo fala que não pediu para ser edificada uma casa de cedro, mas mesmo assim, Davi entendeu que não seria ele, mas seria seu filho, mas não, seria um descendente, mas ele queria logo fazer isso. Então aí conotou para Salomão. Veja que a profecia fala que este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono e o seu reino. No versículo 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aonde temos aqui na palavra a confirmação disso que Deus deu? Lá em Lucas. Vamos lá, correndinho, Lucas. Glória a Deus, Pai eterno e misericordioso. Vamos lá, Lucas 1, capítulo 1, versículo 30. Olha o que o anjo fala a Maria. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem lhe chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo no versículo 35: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que Deus anuncia e quantas gerações se passaram para se confirmar aquilo que foi dito. Este que seria ser chamado Filho de Deus. Não Salomão, como equivocadamente imaginou Davi. Mas até aqui tudo bem. Todos nós conhecemos a história de Jesus. Como ele nasceu, como ele viveu, como ele aprendeu, como ele pregou, os milagres, seu martírio, a crucificação, a ressurreição e a ascensão aos céus. Mas o tema aqui é a transgressão. Veja que na profecia, descrito em Crônicas e também descrito em Samuel,
Está falando da transgressão e dos açoites de vara de homens. Aí é que a gente vai chegar no ponto que eu estou querendo passar para vocês, amados. Vamos dar uma passadinha rápida lá em João. Veja que em João tem um pequeno momento que todos nós conhecemos, mas não associamos. Dá uma olhadinha rápida em João 2, para quem gosta de palavra, hoje é o dia, hein? João 2, a partir do versículo 13, está escrito assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azoregue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amados, o primeiro ponto aqui que temos que observar é referente à descendência de Jesus sendo de Davi. Nas redes sociais, alguns intitulados conhecedores da palavra colocou a seguinte mensagem: como pode Jesus ser filho de Davi, onde quem foi que inspirou Maria foi o próprio Espírito Santo? Então ele é filho de Maria, porém o seu pai é o próprio Deus. Bem, nos tempos de Jesus, nos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, o fato da pessoa nascer na terra de um determinado líder automaticamente o conota sendo filho daquele líder. Assim como nós hoje, eu nasci no Brasil, então sou filho do Brasil. Só que o nome Brasil, ele não muda com a questão da alteração da liderança. Veja que a cada presidente que entra e sai, continua sendo Brasil. Porém, naquela época, quando um rei assumia, é as terras do rei fulano. Todos que nascem naquela terra é filho de fulano. Mas fulano mudou para Beltrano. Então, os nascidos depois de fulano assumir, então agora são filhos de fulano. Deu para entender? Se rei Davi era o rei que estava imperando naquela época, todos os nascidos nas suas províncias e todas as terras que ele dominava eram considerados filhos do rei Davi. Depois, quando assumiu Salomão, e as pessoas continuaram nascendo nas mesmas terras que antes era de Davi e agora de Salomão, agora eles não são mais chamados filhos de Davi, são chamados filhos de Salomão. Mas tem um pequeno detalhe aqui. Um dos primeiros reis, quando dá a conotação, é aquela questão: quem foi rei nunca perde a majestade. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu nas terras que foram do rei Davi, mas ainda estava sobre seu reinado através dos seus filhos. Então, é conotável dizer que Jesus é filho de Davi devido ter nascido na região do reinado de Davi, mesmo tendo outros reis assumindo. Veja que poderia ser considerado outros reis, mas a profecia fala filho de Davi. Por sinal, aqui a própria palavra fala em Lucas, sinaliza que Davi seria seu pai. Mas veja que a questão de pai só uma questão terrena, porque quando se trata de Jesus, ele é filho de Deus. E já sabemos que quem é filho de Deus, quem é pai de um filho de Deus, é o próprio Deus. Nesse momento aqui em João, quando Jesus faz o arogue, quer dizer, um acórdão, tipo, pega como se fosse uma corda feita de cipós, né? Ele sacudia não educadamente, ele estava imputado com uma vontade de zelar a casa do pai, que acabou fazendo com que ele tivesse essa reação um pouco mais enérgica, um pouco mais fervorosa, para poder resolver logo aquilo que ele considerava errado. Estava errado? Estava. Mas só que foi nesse momento que Jesus transgrediu. A palavra estava anunciada: se ele transgredir, porque de qualquer maneira, quando se trata de porta-voz de Deus, às vezes colocamos nossa identidade no que passamos. Porque acredito eu que Natan, quando ouviu Deus falando-se na questão da transgressão, quando se trata de filho de Deus, então ele não imaginou que realmente pudesse haver uma transgressão. Por isso que na palavra está escrito: se vier a transgredir. Mas estava preparado que isso teria que acontecer. Justamente porque, 2 pontos. Quando Jesus transgrediu, aí você deve se perguntar: pô, mas até agora ele fez isso, como foi que ele transgrediu?
Veja que como está escrito lá em Zacarias 4:6, nem por força e nem por poder, mas pelo meu espírito. Não estou dizendo que Jesus estava errado. Olha, como eu falei para você, a transgressão é diferente do pecado. O pecado é um erro, é uma falta. Mas a transgressão é ir além, atravessar. Quer dizer, Jesus poderia ter feito de tal maneira que as pessoas sairiam do templo de qualquer maneira. Porém, aquilo deveria que acontecer mesmo porque, se não houvesse os açoites e o martírio, possivelmente a tortura de Jesus na cruz levasse muito mais tempo, porque a tortura na cruz é uma tortura de asfixia. Quando a pessoa subia à cruz, não só Jesus, como outras pessoas condenadas, porque era uma forma de tortura romana da época, então quando a pessoa é pregada na cruz, ela tem duas dores. A primeira, a falta de ar. E a segunda, as dores dos pregos. Veja que o condenado à crucificação, por isso que eu questiono que Jesus não foi pregado no madeiro, uma estaca. O madeiro trata-se de fato de uma cruz. Porque quando uma pessoa é pendurada no madeiro com os dois braços para cima, praticamente morre instantaneamente, que ela não consegue erguer o corpo para poder respirar. Porque quando você é pendurado com os braços para cima, a morte é por asfixia, porque você não consegue respirar, respira com muita dificuldade. Então, a crucificação fazia com que a pessoa, presa pelos ossos, que quando o prego era batido na mão ou no braço, dependendo, os eruditos ainda não decidiram o ponto certo, mas fisicamente seria pelo braço, porque pela mão rasgaria. Então, seria pelo braço, porque aí o prego descansaria em um osso e sustentaria o corpo. Então, ele teria que, para respirar, fazer tamanha força para erguer o corpo, para poder respirar. Por isso que Jesus falou poucas palavras, porque ele tinha que escolher em suportar a dor do atrito dos pregos nos ossos para erguer o corpo, respirar e voltar a soltar o corpo de novo. Então, o martírio da crucificação é morrer por asfixia. Então, se Jesus não passasse pelaquele martírio, se não houvesse um derramamento de sangue antes dele subir à cruz, com certeza ele levaria 1 ou até 2 semanas pendurado. Porque o martírio da crucificação, quando uma pessoa era suspendida em uma cruz, ela não morria no mesmo dia. Era dias para aquilo ali acontecer, aos poucos. Quando o condenado não tinha mais força ou não suportasse mais a dor para erguer o corpo, para respirar, então ele ficaria ali até morrer por asfixia. Então, essa passagem aqui foi culminante para a obra de Cristo, porque foi fazendo isso aqui, indo de encontro ao que a própria palavra diz em Zacarias, nem por força nem por poder, mas pelo meu espírito, deu a oportunidade de se cumprir aquilo que Deus disse que ia acontecer. Se ele vier a transgredir, ele será açoitado. E o açoite foi tamanho que ele já praticamente subiu a cruz quase desfalecido, quase sem forças. Mesmo porque, até para transportar o tronco da cruz, teve que ser necessária a ajuda de um outro homem. Então, a transgressão de Cristo foi registrada e foi cumprida fielmente pelaquele que veio remir os nossos pecados. Mas, de qualquer maneira, veja que eu ainda li para você, no finalzinho, onde está escrito em Salmos, que o zelo da minha casa me consumirá. E veja que na palavra, ela está bem específica. Quer dar uma passadinha lá em Salmos, só para finalizar. Salmo 69, no versículo 9. Olha como está escrito. Olha que maravilha. Olha para isso. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que o tragem cai sobre mim. Veja que antes de acontecer, o salmista escreveu no tempo já passado, algo que ainda não tinha acontecido. Eu estou arrepiando aqui, não dá para a câmera pegar. Eu vou botar uma câmera melhor que vai dar para ver tudo. Veja que aqui a palavra, ó, no Salmo 69, no versículo 9 está escrito: pois o zelo da tua casa me consumiu. Jesus, para poder zelar a casa de Deus, que naquele momento era conhecido como o Templo de Salomão, porque o véu ainda estava lá e a presença de Deus estava através da Arca da Aliança. Foi naquele zelo de limpar a casa de oração que aí Jesus cumpriu de fato tudo o que tinha que se fazer a respeito do seu nome.
Veja que, para não confundir, a transgressão não é pecado. Jesus nunca pecou, mas foi pela transgressão que ele cometeu, descrito lá, tanto em Crônicas quanto em Samuel, que se cumpriu aquele martírio, que acelerou o processo e fez com que ele fosse erguido na cruz e não sofresse tanto para cumprir o que Deus tinha reservado para ele. Amados, espero que essas palavras tragam para você um pouco de entendimento, porque Jesus, ele de fato, ele veio como homem, se despindo da sua glória. E como está escrito em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então se esvazie de suas mágoas, se desprenda do passado que lhe atormenta e viva o presente, porque o passado virou história, o futuro a Deus pertence, mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Esse é o presente que Deus nos dá a cada dia quando nos levantamos, uma vida livre para poder honrar e glorificar o nome de Deus. Então Deus te abençoe de maneira sobrenatural. Compartilhe. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Também tem um sininho, dá um toquezinho lá. É que eu não sei editar o vídeo, senão estaria coisinhas bonitinhas te orientando como fazer. Mas dá uma olhadinha, tem embaixo aí, ó. Inscrição, né? Para você se inscrever. E tem um sininho também. Toda vez que eu tiver aqui uma novidade para você, você já vai ser notificado. Porque um dos próximos vídeos, não sei se é o próximo ou o segundo, em si, um dos próximos vídeos aí já vai ter aí uma lembrancinha para a gente fazer uma brincadeira para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, um dia abençoado, uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, uma semana de vitória, de conquistas e realizações, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Abençoe também a todos, em nome de Jesus.